Bonjour! Você está fazendo parte do nosso ATM Flix e hoje a gente está aprendendo 10 atualidades sobre bruxismo, DTM e neuropatias. Isso faz parte de um treinamento que eu criei, que foi o treinamento SMART. Você viu na aula de segunda-feira passada 5 atualidades e hoje a gente vai continuar falando mais 5, num total de 10 atualidades sobre bruxismo, DTM e neuropatias. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Passamos então ao nosso ponto número 6, a nossa atualidade número 6, que é a anamnese de alto valor. A anamnese de alto valor é que eu chamo a nossa anamnese, que a gente cobra mais caro, o mesmo valor da consulta médica, e a gente fecha nessa anamnese de alto valor um plano de tratamento. E é esse plano de tratamento que a gente vai cobrar de 3, 4, 5 mil reais o plano de tratamento. Tá começando? Cobra menos, 2 mil reais. 1.500 para fazer o plano de tratamento desse teu paciente, tá? A gente já vai falar de tratamento. Mas a anamnese de alto valor é o que funciona. Essa anamnese de alto valor ela é embasada num mapa mental de perguntas específicas para o seu paciente. Eu tenho 7 perguntas aqui que eu faço sempre que o meu paciente tem dor. 7 específicas. Vocês já viram algumas aqui. Qualidade, tipo de dor, intensidade, se a dor ela é apertada, impressão, lembra lá que a gente fez? Se a dor é familiar, a localização, bilateral ou não. Existe isso, a anamnese de alto valor, são 7 perguntas que a gente pode fazer para o paciente. E isso funciona muito bem para pacientes com dores neuropáticas também. O universo de dor e DTM não é só bruxismo, DTM, ele também envolve as neuropatias. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos nossos mapas aqui de neuropatia. Então vamos lá, deixa eu ampliar para vocês. A gente viu lá DTM muscular, articular, bruxismo. Agora tem também as tais das neuropatias. Existem diferentes tipos de neuropatias. Neuropatias que a gente chama de neuropatias episódicas e neuropatias contínuas. Dentre as episódicas, a gente tem as conhecidas como a neuralgia trigeminal, a neuralgia pré-trigeminal, a do glosso faríngeo e a neuralgia occipital. Não quero falar sobre elas aqui agora, vou falar especialmente de um tipo de neuropatia contínua, que é a odontalgia atípica. A gente tem também o neuroma, a neuralgia pós-herpética e a dor facial atípica. O que são essas neuropatias contínuas? Sabe o paciente que extrai um dente e continua a ter dor? Sabe o paciente que faz tratamento de canal e continua com dor? Sabe o paciente que, sei lá, fez uma cirurgia, um implante e a dor continua? Esses pacientes eles podem ter tido uma lesão neural, uma lesão do nervo, muito parecida com aquela lesão que todo dentista conhece, que é da parestesia após extração de terceiro molar. Só que a parestesia, o dente dorme. Na dor neuropática, na odontalgia atípica, o dente vive, ele fica super dolorido. E o paciente tem uma hiperdor, uma hiperalgesia. E aí que é o problema da coisa, porque incomoda pacas, incomoda muito o nosso paciente. E esse incomodar faz, então, que o meu paciente, só arrumar o cenário aqui, faz que o paciente, ele precisa de alguém para resolver isso. E eu lembro de uma paciente, a Adriana, que ela me procurou depois de uns 3, 4 anos indo em vários dentistas, ninguém resolvia a dor dela, ninguém sabia o que ela tinha. Vários dentistas passou, extraiu dente que não era para extrair, fez tratamento de canal que não era para fazer, porque dentistas não conheciam as dores neuropáticas, não sabia fazer um diagnóstico, uma anamnese de alto valor. E aí quando eu atendi a Adriana e falei para ela, simplesmente eu falei, olha Adriana, o que você tem é um neuroma, expliquei, um neuroma de cicatriz, bababá, por causa disso. Ela assim, derramou de chorar no meu consultório, eu lembro muito bem dessa cena. Ela começou a chorar, ela assim, era Deus no céu, André na terra, porque nunca, por vários dentistas que ela passou, nunca ninguém tinha falado isso para ela. O diagnóstico que ela tinha, o que ela tinha, quando eu expliquei que era uma dor que aconteceu após o tratamento de canal que ela fez, e é como se o nervo não tivesse cicatrizado e criado ali um neuroma, e eu expliquei para ela.
Ela assim, nossa, ninguém me falou isso antes, ninguém sabia o que eu tinha, eu estava desesperada, apavorada. Até assim, não importa o tratamento, não importa o quanto eu fosse cobrar, eu de estar devolvendo para ela a esperança dela saber o que ela tinha. Gente, isso é maravilhoso. Eu poder falar, explicar, olha, você tem essa doença, esse diagnóstico, e aí a gente vai tratar assim, tem esse passo de tratamento aqui, explicar, olha, gente, tenho certeza que ela, depois disso, ela não vai procurar outro profissional, ela vai ficar comigo e vai cobrar, vai pagar o quanto eu acho que é o certo por esse tratamento. Eu não vou explorar ela, obviamente, mas eu vou cobrar o quanto que eu acho correto cobrar por esse tratamento, e ela vai pagar, porque ela não vai procurar outro profissional, porque ela sabe que está em mãos seguras, que sabe fazer diagnóstico, que sabe tratar com segurança, com evidência científica e também com empatia, saber ouvir o que essa paciente tem para contar. Tá bom? Então, bora lá. A anamnese de valor também funciona para as neuropatias. É aqui que eu queria mostrar. Então, temos lá a odontalgia típica, que é a dor pós-extração dental, pós-dendo, pós-implante, a dor que permanece. E é uma dor contínua, 24 horas, que não melhora. E geralmente é uma dor muito intensa. Dentro da odontalgia típica, a gente tem aqui possibilidade de tratamento, que a gente não vai abordar aqui na aula de hoje, mas a gente tem critérios diagnósticos, nomenclaturas utilizadas. Vamos ver um pouquinho. O que é a odontalgia típica? Ela é uma dor originada de lesão no sistema nervoso periférico ou no sistema nervoso central, que ocorre após um procedimento odontológico, como uma uma cirurgia de implante, cirurgia ou de implante. Já teve outros nomes essa dor, como dor fantasma, neuropatia trigeminal, neuropatia traumática, dor do dente fantasma, dor dentalveolar persistente, não importa. O que a gente precisa saber aqui de critérios diagnósticos? E olha que legal isso aqui, 7 perguntas, deixa eu só... vamos abrir para vocês verem todas já. 7 perguntas de diagnóstico: início, localização, frequência, duração, intensidade, fator de melhora e piora e qualidade da dor. Vamos discutir um a um desse diagnóstico aqui do nosso paciente? Então, primeiro, o início da dor, da odontalgia típica. Ela considera condição expressa clinicamente por alterações somatosensoriais, dialodínia, hiperalgesia no local da dor, exacerbação da dor por fatores térmicos, mecânicos ou químicos. É uma dor unilateral, aqui é a localização, unilateral, raramente cruza a linha média. Com o tempo, há uma maior distribuição dessa dor, né? Não começa num dente e vai se espalhando. Tem uma alteração somatosensorial contralateral, que ela pode ter dor e hiperalgesia do outro lado, espalhar isso para o outro lado. É uma dor de frequência contínua, com duração de 24 horas, a dor constante no dente, sem qualquer fonte óbvia de patologia local. Então não tem uma trinca, não tem um tratamento de canal mal feito, não tem uma inflamação, não tem uma pulpite, não tem um problema periodontal, não tem um problema gengival, não tem nada que explique aquela dor. É uma dor do nervo. Na verdade tem, né? O problema no nervo é uma inflamação neural. Só que a gente não consegue visualizar isso com nenhum exame, a não ser com os testes de sensibilidade que a gente faz nesse paciente, tá? Intensidade moderada severa. Qualidade, geralmente descrita como queimante, ardência ou facada. Lembra a dor da Fernanda que ela descreveu como apertada? As DTMs musculares são apertadas, fadiga, pressão. A neuropatia é queimação, ardência, facada. Uma pontada de gelo também ela pode descrever. Dentre os fatores de melhora e piora, que a gente pode até comparar com a dor de dente, a pulpite, por exemplo. Então, na odontalgia, na neuropatia, a provocação local do dente não altera a dor de forma consistente.
Estímulos como calor, frio ou carga não afetam a dor. Numa pulpite, por exemplo, vai afetar. Na dor aqui neuropática, não. A dor é imutável, constante, contínua durante semanas ou meses. A dor pulpar da pulpite tende a piorar ou melhorar com o tempo, né? Fazendo essa comparação. Vários tratamentos dentários falham na resolução da dor. A resposta à anestesia local é duvidosa, então não se faz anestesia como diagnóstico. O histórico de consultas múltiplas e repetidas com diferentes especialidades, como a Adriana, que eu falei para vocês, que foi em vários profissionais. E não responde, aí que é o mais triste, né? Não responde a anti-inflamatório, não responde a analgésico, não responde a narcóticos, não narcóticos, sedativo, antibiótico, intervenção dentária. Não adianta retratar esse canal, não adianta extrair esse dente. A dor não vai melhorar. E aí, isso é muito grave, porque se o dentista não conhece isso, ele vai retratar o canal, ele vai extrair esse dente, porque falta conhecimento, falta um método de organização do raciocínio clínico aí. Então falta, e esse profissional, esse dentista que não tem esse conhecimento de neuropatias, pode tratar errado o seu paciente, pode extrair um dente errado, pode fazer um tratamento de canal errado no paciente por falta de conhecimento, que é o pior tipo de erro que pode acontecer. A falta de conhecimento, ou até mesmo a ignorância de ignorar que existe isso na odontologia e você não foi atrás de estudar e compreender. Tá? Mas ainda bem que aqui você está comigo, você está aprendendo e você já viu aqui 7 perguntas da nossa anamnese que a gente começa a detalhar início, localização, frequência, duração, intensidade, fator de melhora e fator de piora do meu paciente. Isso aqui, gente, é uma anamnese de alto valor, que vai te ajudar a triplicar o seu faturamento, vai melhorar o seu faturamento no consultório e vai te diferenciar. Outros profissionais vão encaminhar para você, você vai ser referência na sociedade, porque poucos profissionais conhecem isso aqui. E aí, quando a gente falou que a anamnese de alto valor funciona para todo mundo, eu lembro do caso da nossa querida doutora Márcia, que ela diz, né, nos reforça a importância da gente estar sempre atualizado aqui. Veja o caso da Márcia. Então ele está sempre trazendo novidades, ele está sempre com um artigo saindo do forno. E isso, para quem trabalha com DTM, mesmo tendo feito mestrado, para mim é muito importante estar sempre atualizada. E eu aconselho quem quer aprender DTM, mas não tem muito tempo, tem uma certa dificuldade, presencialmente não consegue frequentar nenhum curso, aconselho vocês a dar uma olhadinha no que o André tem de proposta no trabalho que ele faz, que é sensacional, tá? Fica o recado. Opa, né? É importante isso, a gente está sempre se atualizando, porque como eu falei, eu mostrei o artigo de 2025, coisa nova. Essa área é uma área legal, porque tem sempre coisa nova, então não caia na visão de que tudo que você aprendeu já sabe, porque não. Sair fazendo placa oclusal não é a solução. Precisa entender, diagnosticar, fazer diagnósticos diferentes, com um método que é um método gostoso, um método Ador, a gente tem ali o passo a passo para aprender essas coisas aqui. Mas vamos agora lembrar o nosso caso de novo lá do bruxildo, de DTM muscular, da dor miofacial. Lembra lá da dor miofacial? Ó, dor na mandíbula, têmpora ou região de orelha no último mês, modificada com movimentação, função ou parafunção, relato de dor à palpação do masséter ou temporal, que é uma dor familiar e tem a presença de pontos gatilhos. Isso nos leva à 7ª atualização de hoje, que DTM não se trata só com placas oclusais. Placas é super importante, eu sou super a favor, mas não é só isso, gente. Existe uma infinidade de
tratamentos diferentes. Laser, TENS, acupuntura, técnicas físicas, massagens, orientações, técnica da ampulheta, agulhamento muscular, agulhamento com anestesia, orientações, placas oclusais, obviamente, medicações básicas a avançadas, medicações como antidepressivos a gente pode usar para tratar pacientes com dor crônica, com dor muscular, tá? É muito legal isso e é importante a gente compreender isso porque vai te diferenciar, vai te fazer um profissional referência, um profissional diferenciado nisso. E agora eu quero te mostrar os nossos cards de diagnósticos, de tratamento. Dos mesmos criadores dos cards de diagnósticos, temos os cards de tratamento, para facilitar a vida de vocês. Porque os cards, os smart cards de tratamento, eles servem para quê? Para vocês terem ali na palma da mão um passo a passo de tratamento, para facilitar. O que eu faço nesse caso aqui, né? Diagnosticamos o bruxildo com dor miofacial. E aí, o que eu faço? Placa? Só isso? Não, tem várias opções. E aí você tem os nossos cards. Você vai olhar os cards lá, Ah, isso, posso fazer isso, isso, isso. E aí você vai ver, tem essa opção, legal, vou fazer. Essa opção aqui não combina. Essa aqui combina. Essa aqui não combina. E você vai escolhendo os melhores tratamentos baseados no que você conhece do seu paciente. Você individualiza, eu chamo isso de PIT, protocolo individualizado de tratamento. Você individualiza o tratamento para o seu paciente. E é esse tratamento que você vai propor, você vai mostrar para o paciente, é esse tratamento que você vai cobrar. É um tratamento, um plano de tratamento individualizado, um PIT, que vai cobrar de R$2.000 a R$5.000 esse plano de tratamento. Você vai variar ali dependendo do quantos tratamentos você vai fazer, quantas técnicas você vai fazer para o seu paciente. E o melhor de tudo é que você não precisa gastar material com isso aqui não. É pouco material que você precisa. Você precisa principalmente de organização do raciocínio clínico. Uma mente bem organizada e bem treinada clinicamente para passar isso para os pacientes. Então existem várias possibilidades. Vamos ver isso na prática? Vou mostrar para vocês os cards de tratamento. Os cards de tratamento, eles são assim, ó. Eles são coloridos e são desse tamanho para vocês... Aqui, ó, vocês podem baixar e imprimir em casa. Osteoartrite, artrite, artralgia e artrite. Aqui tem todo o resumo de todos os diagnósticos. Tratamento das DTMs musculares, tratamento do bruxismo, DTM muscular, aí são mais de 100 cards. Como solicitar imagem, DTM muscular, agulhamento, bruxismo, medicamentos potencializadores, orientações gerais. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês na versão PDF. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então aqui tem os nossos cards de diagnóstico. E os nossos cards de tratamento. Então a gente tem aqui na nossa organização mental todos os tipos de bruxismo, todos os tipos de DTM. Lembra lá que a gente estudou? A gente está falando aqui da dor miofacial. Mas tem também todos os tipos de DTMs articulares, tem todos os tipos de neuropatias, todos os tipos de cefaleias e todos os tipos de doenças associadas que você precisem conhecer no seu paciente. Artrite, fibromialgia, lúpus, síndrome de Sjögren e síndrome da ardência bucal. E aí tem para o bruxismo todas as definições, os medicamentos potencializadores, bruxismo em criança, o tratamento, as opções terapêuticas, orientações para o sono, os dispositivos, orientações de uso, o biofeedback, como fazer, os aplicativos, o paciente quando tiver dor, o que você vai fazer, né? Tudo legal. Mas eu não estou falando de bruxismo agora, eu estou falando de DTM muscular. Olha quanta coisa, né? Isso é só verde é bruxismo. Agora, toxina botulínica, tal. Vamos para DTM muscular. DTM muscular é em roxinho.
Então a gente está falando do número 2, dor miofacial. O que é a definição? Segunda queixa de dor mais frequente no consultório. Dor muscular difusa, que acomete os músculos mastigatórios, doloridos, masséter, temporal, agravada por função. Localização difusa, bilateral, sintomas, fadiga muscular, rigidez, tudo isso que vocês estão aprendendo aqui. Vamos lá para dor miofacial. Critérios diagnósticos. Dor, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Já falamos, já discutimos a mesma coisa. Presença de pontos gatilhos. Força recomendada de palpação. 1,5 kg masséter, 2 kg temporal, 1 kg ATM. Características, sempre vai ter dor difusa, regional, com dor em repouso em função, provocação dos pontos gatilhos altera a queixa de dor e revela com frequência um padrão de dor referida. Tudo legal, mas o que importa, espasmo também, contratura e mialgia crônica. Mas o tratamento, o que a gente vai ter? Várias opções. Qual é o objetivo do nosso tratamento aqui? O objetivo é reduzir a dor, reduzir a sobrecarga diversa, restaurar a função, retomar as atividades normais, um passo a outro. E aí a gente tem aqui as opções terapêuticas que a gente pode passar para o nosso paciente. Orientações gerais, são orientações para DTM específica, laser, termoterapia, agulhamento seco, agulhamento úmido, terapia fisioterápica, terapia fonoaudiológica, tratamento farmacológico, dispositivos interoclusais, acupuntura, auriculoterapia, homeopatia, que tem até um ponto de interrogação, porque a homeopatia ainda não tem tantas pesquisas na DTM, mas é uma possibilidade talvez. E aí a gente tem as orientações gerais, orientações para o sono, laser, termoterapia, agulhamento muscular, terapias físicas. Mas olha só, vamos ver o agulhamento muscular aqui que eu quero mostrar isso aqui para vocês um caso. Agulhamento muscular, aqui. Como você vai fazer a técnica? Antes, você vai fazer a asepsia da pele com álcool 70%. Durante, você vai fazer movimentos em leque. Você vai injetar o anestésico sem vasoconstritor no meio dos músculos, vai fazer mais ou menos 10 movimentos, vai tirar do músculo, mas não da pele, e ao retirar a agulha, tirar com gaze para evitar sangramento. Após, você vai fazer uma massagem com óleo essencial ou com cremes específicos para alongar as fibras musculares. Então existe uma variedade de cremes óleos essenciais, alguns que eu recomendo, bergamota, lavanda e camomila. Já falo ainda para vocês aqui um pouco mais de aurículo de aromaterapia. Então eu tenho aqui, gente, vários vídeos de massagem, técnica da ampulheta, laser terapia, que são vídeos feitos no consultório com pacientes reais, demonstrando a técnica para vocês aqui. Deixa eu mostrar a técnica do agulhamento muscular e aí a gente vai entender uma das possibilidades de tratamento para o meu paciente. Daí vocês vão escolher as possibilidades dependendo de cada caso, dependendo do pitch de vocês, que é o protocolo individualizado de tratamento. Vamos ver esse vídeo aqui? Vou até ampliar para vocês verem melhor. Agora eu vou demonstrar para vocês a técnica de agulhamento muscular ou a técnica do dry needling. Ela aqui vai ser feita com uma agulha de acupuntura. Isso não é acupuntura, tá? Isso não é técnica de acupuntura, é uma técnica de agulhamento seco da musculatura. Ela pode sim ser feita no consultório usando agulhas de acupuntura, porque ela não é em si uma técnica de acupuntura. Aqui, é uma técnica de agulhamento. Então, primeiro que a gente precisa fazer é localizar o ponto gatilho que está espalhando a dor ou referenciando a dor para outra região. Então, a gente vai palpar as estruturas, achar o ponto onde está mais rígido, mais tenso essa musculatura. Então, vamos lá. Vou avançar um pouco para vocês aqui, porque ela é um vídeo grande. Vou avançar um pouquinho mais. Poucos, tira, sempre movimentos suaves. Sempre tira do músculo, coloca no músculo. Tira do músculo, coloca no músculo. Sem tirar da pele. A agulha ela é inserida uma vez na pele e depois, ao final, ela é retirada. Não, né, em somente 2 momentos a agulha sai da pele para entrar e depois ela sai. E aí a gente continua fazendo o movimento. A gente, claro, pode fazer alguns momentos, algumas pausas, para não fazer algo muito traumático, muito repetitivamente. Então a gente vai fazendo algumas vezes.
Quando a gente vê uma região mais tensa, a gente vai e repete algumas vezes. Para sentir, a gente vai sentindo que no começo é mais rígido, mais difícil, mas depois ele parece que vai ficando mais mole, vai entrando mais fácil a agulha. Muito legal isso, né? E tem detalhes em específico, depois a gente faz uma massagem com aromaterapia, tem uma técnica da ampulheta, que é uma técnica que vem da fisioterapia, mas que dentistas podem aplicar, muito bom em pacientes com dor muscular e também em pacientes com bruxismo, é excelente, eu gosto até de ensinar isso para o paciente, protocolos de laser, tudo bem detalhado. Então, DTM a gente não trata só com placa. E quando a gente vai tratar com placa, saiba que ainda existem 5 tipos diferentes, que a gente já vai falar sobre isso aqui. E o mais legal, gente, de tudo isso é uma coisa que uma aluna minha fala, Dani, que a Dani mora em Alfenas, que é a cidade no Google com mais dentistas no Brasil, por 1 quilômetro quadrado. E ela mora lá. E com a cidade com mais dentistas que tem, ela ainda está com a agenda cheia e com uma lista de pacientes grande de espera. Porque ela começou a atender, ela viu o diferencial nesse mercado aí. Deixa eu contar para vocês a história da Dani também. Eu vou falar uma coisa interessante aqui. Eu moro na cidade de Alfenas, né? E se alguém quiser, como dúvida aí, como uma dúvida, fizer um Google aí e procurar qual é a cidade do Brasil que tem o maior número proporcional de dentistas por habitantes. Se alguém tiver essa curiosidade aí, coloca aí que vai dar Alfenas. Porque Alfenas é essa cidade com o maior número de dentistas, né, por habitantes, e é uma cidade com 2 faculdades, 2 universidades, né? Então, assim, a concorrência é muito grande, né? Eu acho que ser dentista em Alfenas é um desafio maior do que em qualquer outro lugar, vamos dizer assim, né? Mas, graças a Deus, a agenda que eu tenho hoje, ela tá cheia, da forma que eu me dispus a trabalhar. E eu tenho pacientes, assim, em lista de espera. E eu recebo um encaminhamento não só de dentistas, mas de outros profissionais e atendo pacientes de Alfenas e toda a região. Antes, na ortodontia, que eu fazia um tratamento aí de 2 anos, né? Hoje em dia, talvez num acompanhamento de 6 meses, eu tenho o mesmo faturamento de quando eu trabalhava durante 2 anos com o mesmo paciente. Então, reduziu em 4 vezes, né, o trabalho. Pois é. Em 4 Sim, vezes. Olha que legal isso, né? Então, reduziu o tratamento, porque ela fazia em 2 anos, ela faz em 6, ganhando o mesmo valor. Então, sei lá, quadruplicou o faturamento dela na clínica, numa cidade que tem muita concorrência, 2 universidades de odontologia e muitos dentistas. A DTM é legal, é isso. Mas partimos para a nossa 8ª atualização, estamos chegando ao nosso final da nossa aula aqui. Sono e apneia têm muita relação com dor. Então, para você se diferenciar no seu consultório, agregando a DTM, a dor e o sono, é muito legal. O sono tem muita relação, é muito legal estudar o sono do nosso paciente. Vamos revisar um pouco a questão do sono do nosso paciente rapidinho, para vocês entenderem a importância na dor. E principalmente no bruxismo aqui do meu paciente. Então o sono, obviamente, esse estado fisiológico natural do nosso corpo, que ocorre de uma maneira cíclica. A gente tem várias fases do sono, que tem comportamentos onde a gente está em repouso e tem comportamentos onde está em atividade, inclusive atividade cerebral, tá? O sono ele é dividido basicamente em 2 grandes etapas, 2 grandes fases, que é o sono não REM e o sono REM. O sono não REM vem da sigla REM, ou REM, que é Rapid Eye Movement, movimentos oculares rápidos. Então tem uma fase do sono onde a gente não tem movimentos dos olhos. Os olhos estão fechados, né? A pálpebra fechada, mas os olhos não estão movimentando. E tem movimentos onde os olhos estão movimentando, que é o sono REM, Rapid Eye Movement. No sono não REM, ele tem 3 estágios principais. Antigamente, né, ele dividia o estágio 3 em 2, e aí até o 4. Mas o estágio 1 é o período de transição entre a vigília e o sono. O estágio 2 é onde inicia-se o sono e os sinais cerebrais vão diminuindo, é bem quando a gente começa a pegar no sono, tá dormindo, né, tá pegando no sono. E estágio 3 é um sono mais profundo. Atividades cerebrais apresentam ondas mais lentas, a gente tem liberação do hormônio de crescimento GH, um processo de maior reparação do sono e a gente tem o que a gente chama de sono profundo.
O sono não REM, ele ocupa 75% do nosso sono. Isso quer dizer que 25% do sono é o sono REM, é o outro tipo de sono. O sono REM, a gente tem uma hipotonia muscular, a gente tem um corpo que parece mais paralisado, os nossos batimentos cardíacos aumentam, a gente tem um aumento da atividade cerebral, a gente vai concretizar a memória, a gente vai concretizar os conhecimentos, e aqui que vai ocorrer a maioria dos nossos sonhos. Sabe quando a gente acorda e lembra do nosso sonho? Geralmente é porque a gente acordou num sonho, numa parte do sono, que é o sono REM. Mas o sono REM não é tão importante quanto o sono não REM, porque no sono não REM é onde acontece o bruxismo. O nosso bruxismo do sono, ele acontece principalmente no estágio 2 do sono não REM. No estágio 2, que é um sono superficial, então de cerca de 60% a 80% do nosso bruxismo, ele vai acontecer no estágio 2 do sono REM, ou seja, no sono superficial. E se a gente aprofundar o nosso sono, a gente tem grande chance de diminuir os episódios de bruxismo do nosso paciente. Então, controlar o bruxismo envolve compreender o sono do nosso paciente e entender que o sono, a apneia, estão muito relacionados no nosso paciente com bruxismo e com dor. E por que eu falo de apneia? Porque a apneia, a obstrução das vias aéreas, ela tem uma relação com o bruxismo. A apneia leva a um bruxismo secundário. A obstrução das vias aéreas, seja por um desvio de septo, uma apneia, algo assim, leva ao aumento da atividade muscular, que no bruxismo tem um papel de proteção. Imagine isso aqui comigo agora. Deixa eu até ampliar. O paciente chega no consultório e ele tem uma obstrução da passagem do ar, uma apneia, né? Ele tem aqui uma obstrução nessa passagem do ar que vem lá do nariz, ele tem uma obstrução aqui. O que acontece? A obstrução da passagem do ar faz com que o paciente desenvolva um bruxismo secundário. A atividade muscular vai fazer com que a atividade do músculo aqui da estrutura de masseter movimente, né? Aqui, ó, masseter movimente para abrir mais a passagem do ar. Então o bruxismo vem de uma forma secundária como até um papel de proteção para facilitar a passagem do ar. Então, o paciente que tem apneia, 30% deles vão ter um bruxismo secundário para facilitar a passagem do ar, um bruxismo que até a gente chama de proteção, para ajudar a desobstruir as vias aéreas. Só que, e aí que é legal, que aí é o interessante, nesse paciente com bruxismo e apneia, você vai colocar uma placa oclusal? Não. Por quê? Se a gente coloca uma placa oclusal aqui, eu estou jogando as estruturas articulares mais para posteriores, estou jogando a língua mais para posterior e eu vou ter mais obstrução. Estudos mostram que quem usa a placa superior e tem apneia, piora a apneia, piora o bruxismo do meu paciente. Então eu não posso indicar a placa oclusal para todos os pacientes que têm bruxismo. Eu tenho que avaliar a apneia, eu tenho que avaliar a obstrução do ar, eu tenho que avaliar a passagem do ar no meu paciente. Olha isso, gente, é um pensamento que vai muito além. O dentista inteligente enxerga além dos seus pacientes. Então, a partir de agora, a placa oclusal eu não indico para todo paciente que tem bruxismo. Pacientes que têm bruxismo do sono e tem uma apneia associada, eu não vou fazer placa para bruxismo. Eu vou fazer um outro tratamento, que é uma placa de avanço mandibular. É um dispositivo de avanço mandibular, que é os dispositivos para apneia do meu paciente, tá bom? Então, olha só, estudos aqui mostrando que a atividade muscular, o RMMA do bruxismo, está associado a uma melhora da respiração, melhora da passagem do ar. Então, por isso que o bruxismo aqui está associado, tá? Esse estudo aqui foi o estudo que mostrou que 1/3 dos pacientes adultos com apneia, 30%, apresentavam também bruxismo do sono. E olha que legal, já extrapolando o nosso conhecimento, né? Se a gente pensar lá desde a criança, que a gente tem a maxila trésica e fazer a expansão da maxila nessa criança, ela parece estar associada a um aumento do volume da cavidade nasal
a curto e longo prazo, melhorando a respiração dos nossos pacientes aqui e diminuindo esse fator de obstrução das passagens do ar, que pode ser um fator interessante aqui como uma opção de tratamento nesses casos de pacientes com crianças, no caso, obviamente, mais crianças, que têm uma obstrução da passagem do ar, até mesmo uma apneia, um palato curto, uma maxila atrófica, tá? Expansão da maxila, estudos mostrando que aumenta em volume a curto e longo prazo a cavidade nasal. Muito legal isso, né? Estudar sono é muito interessante. Estudar DTM é muito interessante. E quem está falando isso não sou só eu, é a Lu também. A Lu, grande amiga, grande aluna lá de Goiânia, mostrando a importância da DTM na vida dela, que é ortodontista, que coloca aparelho que ajuda os pacientes, criança, adultos aqui, até inclusive a respirar melhor. Olha o que a Lu falou pra gente aqui na nossa 8ª atualização e nosso 8º dentista inteligente, referência na sua cidade. Eu senti muita segurança em tratar os casos. Inclusive, criei até coragem. Pensem comigo, gente. Eu fui dar uma aula para um Congresso Nacional da ABOR Nacional sobre DTM. Além disso, eu tenho um depoimento que uma paciente fez, tá no meu Google. No Google, se digitar meu nome lá nos depoimentos, uma paciente relatou toda a história dela, de como ela tinha sentido dor, que ela tinha feito facetas, que isso na vida dela nunca influenciou, quanto o alívio da dor, feito apenas pelas orientações. Gente, eu não fiz absolutamente nenhum procedimento. E isso mostra cada vez mais que o tratamento da DTM é conservador. E é isso que a gente quer, tratar de maneira mais conservadora. Então, eu venho aqui elogiar, indicar o professor Corporati, que eu amo de paixão, e indico para todo mundo, porque realmente mudou a minha vida, mudou a minha concepção, o meu atendimento aqui na minha clínica, dos meus colegas, o respeito dos meus colegas também, em saber que eu vou poder indicar de uma maneira mais correta o tratamento de DTM, né, em DTM. E não deixem de estudar, gente. Não deixem de estudar. Mas é muito legal isso, que a transformação que acontece não é só na nossa vida. O mais importante é na vida daquele nosso paciente. Sabe? A paciente da Lu, que foi lá, que fazia faceta, não é a questão da faceta, o tratamento da dor foi muito mais significativo. Que ela começou a ter melhor, viver melhor. E ainda o caso foi super simples, foi só com orientações, diretrizes que a gente passa para o nosso paciente, que não precisou nem fazer uma técnica, nem gastar com material. Olha que interessante. Se tornando sempre uma referência. A Lu, que começou a estudar isso, hoje já dá aula, né? Ensina em congressos, dentista que ensina em congressos, olha que legal. DTM, porque é um oceano azul, ainda tem poucas pessoas capacitadas nesse conteúdo. E aí a gente fala que a DTM, o bruxismo, não se trata só com placa. Existem vários outros tratamentos. Mas, mesmo quando a gente vai fazer uma placa oclusal, existem diferentes tipos, diferentes opções, diferentes espessuras de placas. Que isso eu fui aprender só lá no meu mestrado, doutorado, eu não sabia. Para mim era tudo a mesma placa, né? A placa que eu aprendi na faculdade, eu achei que era tudo igual. Não é bem assim. Talvez você tenha essa mesma ideia. Então, olha só, a placa oclusal, ela tem um objetivo muito claro de controlar sinais e sintomas de DTM, de bruxismo, muito importante, mas ela vai alterar relações estruturais nas ATMs e, o mais legal, também previne mobilidade, vai prevenir o desgaste oclusal. E também proteger restaurações, facetas, próteses. Eu indico placas oclusais não só para quando tem dor, sintoma de DTM, bruxismo, mas paciente de reabilitação, de facetas, de prótese, tem que saber fazer placa também. Por quê? Para proteger isso, proteger o seu tratamento reabilitador. Você não sabe se esse paciente daqui a um mês ele vai ter bruxismo e quebrar todo o seu trabalho, destruir toda a sua faceta de porcelana que pagou uma fortuna. Então tem que fazer uma placa com o objetivo de proteger isso aqui. Existe um protocolo específico onde a gente acompanha, não é para sempre, a placa não vai ser para sempre, a gente vai usar essa placa por uns 3 meses, vai acompanhar, seguir um protocolo específico, tá? Mas é muito importante que não é só para sintomatologia, é também
para proteger restaurações, facetas e próteses. Os 5 tipos diferentes de placas que existem, ampliando para vocês aqui, são a placa sobre o aparelho ortodôntico, que é feita diretamente em boca, em pacientes que usam aparelho ortodôntico, segundo um protocolo específico aqui, né? Existe a placa anterior, que é uma placa que vai de distal de canino a distal de canino. Deixa eu mostrar essa aqui. Depois eu vou falar mais da placa anterior. Mas passar essa aqui então, da anterior eu vou passar para outra. A placa de laboratório, que todo mundo conhece talvez, né, que é a placa que é feita pelo laboratório, mas existe um ajuste específico, um ajuste interno, um ajuste externo. Existe uma forma de fazer o registro, né, dependendo da espessura que eu quero essa placa, dependendo do tipo de DTM. DTM muscular eu faço uma placa mais de uma tal espessura. DTM articular eu faço um pouco mais espessa do que a DTM muscular, né? Enquanto a DTM muscular é 2,5 mm, a articular é 3,5, 3, é diferente. A placa de consultório você pode fazer no consultório, tem alunos que fazem no SUS, com placa de acetato e resina acrílica, super barato, tem uma técnica para fazer, né? E a placa reposicionadora, opa, calma que eu tô na frente, essa placa aqui, ó, que ela projeta a mandíbula para frente, muito interessante em casos iniciais de ronco, apneia, mas principalmente em casos de deslocamento de disco com redução, que a gente pode fazer nesses pacientes, sim, é bem interessante. E a placa anterior, mostrar para vocês aqui. A placa anterior, existe uma técnica de confecção que faz no consultório baratinho, só precisa de resina acrílica, vaselina, né, o dente ali, claro, mas resina acrílica, você vai fazer e vai colocar na região anterior, de canino a canino, seguindo uma técnica, um protocolo específico. Tem uma espessura que a gente vai fazer, tá super acelerado esse vídeo, né? Mas tem uma espessura que a gente vai fazer, tem que afastar o mínimo possível entre os dentes ali, para que essa placa ela tenha a espessura correta. Essa placa é uma placa de urgência, né? Ou emergência, que a gente chama, que o paciente vai usar no consultório. Chegou com dor, crise de dor, essa placa anterior pode ser feita, tem uma forma ali de ajustar, para deixar ela bem confortável. Essa placa, ela é um platô anterior, tá? Que vai ajudar o nosso paciente a desocluir. Essa placa anterior ou de emergência, ela é rápida de confeccionar, ela não é cara, você só precisa de resina acrílica. É uma placa de transição até chegar a uma placa definitiva, né, placa total, realizada nos dentes superiores. Ela não é tão confortável, né, quanto uma placa total, aí temos uma desvantagem. E antigamente ela é chamada de front plateau. Essa placa anterior, ela tem indicações como bruxismo frequente com dor aguda, dor miofacial, que vocês aprenderam hoje, olha um caso que vocês até podem usar a placa anterior, miosites, mialgias, para proteger restaurações e próteses até a finalização do tratamento ou até a placa total ser confeccionada. Tem algumas contraindicações nessa placa anterior aqui. A gente não vai fazer em DTMs articulares, porque o stop anterior sobrecarrega a ATM e pode piorar uma dor, pode piorar um estalo articular. A gente faz outro tipo de placa para DTM articular. E a gente não pode usar essa placa por mais de 3 meses. O uso dessa placa é apenas por uso noturno e é indicado por apenas 3 meses no máximo. Por quê? Estudos mostram que depois de 3 meses, 18 semanas, com o uso dessa placa, o paciente pode ter isso aqui, mordida aberta por extrusão dos molares. Isso obviamente não acontece em todo mundo, mas pode acontecer com um paciente ao outro. E pelo risco disso, a gente não usa a placa anterior por mais de 3 meses. Eu, no máximo, uso por 1 mês. E eu faço meu paciente assinar o meu protocolo de uso de 3 meses, onde o paciente coloca lá, eu, paciente, o CPF, declaro estar ciente que a placa oclusal anterior que me foi proposta como terapêutica só pode ser usada por um período máximo de 3 meses. Eu sei que eu devo suspender o uso e retornar o atendimento após o decorrido desses 3 meses. Por quê? E o paciente assina. Porque senão ele usa essa placa, melhora, tá perfeito, e ele não volta nunca mais e continua usando essa placa por 3 anos e aí extrui molar e a culpa é sua.
por não ter orientado esse paciente direito aqui, tá bom? Essa placa anterior é uma das 5 tipos diferentes de placas que a gente pode ter, pode usar. A que vocês talvez conheçam mais é essa placa de resina acrílica total, né? Que tem características específicas, que é uma placa rígida, que tem estabilidade, retenção, que não tem báscula, tem uma forma de ajuste específica dessa placa, né? É uma placa lisa, sem marcas edentadas. Se possível, ela é feita a lateralidade, o guia em canino, o espaço de 2 a 2,5 mm lá no último dente e vai acompanhando a linha equatorial do dente. Aqui o espaço varia, né? Então, uma DTM muscular a gente vai usar de 2,5 mm. A DTM, o bruxismo, 2 mm, às vezes é um pouquinho mais espessa, 2,5 mm. E DTMs articulares 3 mm, 3,5 mm, dependendo do tipo específico de indicação, tá? Então, lembrando, há diferentes tipos de espessuras de placas oclusais. E para a gente finalizar, as placas têm opções de tratamento diferentes. Você pode agregar isso no seu consultório, adicionar isso e duplicar, triplicar seu faturamento, melhorar seu faturamento agregando isso no consultório. E olha só o caso, a experiência do Vitor, que começou isso, hoje ele tem até planos de criar um centro só de dor, de tanto que o seu faturamento melhorou ao atender esses pacientes. Vamos ver o caso dele, que é muito legal. A partir do momento que eu comecei a adentrar de novo nessa área, é claro que eu ainda fazia um pouco de clínica geral, eu ainda estava tendo que fazer para poder, inclusive, ter um certo faturamento no consultório, né? Mas ao fazer o curso, ao ter toda essa bagagem de conhecimento, hoje eu tenho condições de fazer somente atendimentos de DTM, bruxismo e dor crônica, tá? Hoje o meu faturamento, na realidade, assim, ele triplicou, e triplicou de uma forma muito grande, sabe? Então, assim, aonde me dá uma perspectiva de montar um centro de dor, ou seja, o espaço que eu tenho já vai ficar pequeno. Então, já está ficando pequeno. Olha que legal isso, né? O espaço que eu tenho já está ficando pequeno, porque são muitos pacientes, e aí, vai crescendo, e a gente vai vendo a transformação do paciente, a gente vai se empolgando, começa aos poucos, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a gente vai vendo o valor na nossa odontologia, que é linda, odontologia de alto valor. É isso que eu quero para você também. Estamos chegando no final, na nossa última atualização, que é uma atualização polêmica, que nem todo mundo sabe, conhece. Será que a placa oclusal é minha relaxante, que todo mundo usa? Esses dias eu fiz um post no Instagram e bombou, porque as pessoas viram isso. Teve vários compartilhamentos, mas a placa oclusal hoje a gente não chama de placa miorrelaxante, tá? Como que ela funciona então? Por que ela não é miorrelaxante? Mas por que o paciente melhora quando coloca a placa? Por que alguns pacientes melhoram quando coloca aparelho? Né? Sabe aquela visão da oclusão, da orto? O que isso tudo tem a ver? Vamos estudar, vamos vestir o nosso jaleco da evidência científica e vamos estudar esse artigo aqui, também da querida Ambra Michelotti, publicada na Journal of Dental Research, uma das melhores revistas da Associação Internacional de Pesquisas Odontológicas, lá em 2005, que fala das interferências oclusais na atividade do músculo masseter. Olha que ideia genial! Então, o que ela fez? Pegou interferências oclusais, né? Quer dizer, a pergunta, né? Primeiro, o que queria se estudar nesse trabalho? Interferências oclusais podem aumentar a atividade muscular e levar a uma DTM? Essa era a pergunta, né? Se imaginava que sim. 11 mulheres foram avaliadas, 11 mulheres que não tinham dor, não tinham problema nenhum, não tinham bruxismo, não fumavam, não mascavam chicletes. Nessas mulheres saudáveis, foi colocada uma interferência oclusal no molar e na vestibular, oclusal e vestibular do molar, de 0,25 milímetros. Era uma plaquinha, uma lâmina de ouro com essa espessura, para causar um dente mais alto, uma interferência oclusal mesmo experimental. E foi avaliado nessas mulheres a atividade muscular, avaliado a dor muscular,
o estresse, dor de cabeça, desconforto oclusal e foi avaliado a presença de DTM através de critérios diagnósticos questionários como o RDC-TMD, que é super conhecido aqui na área. Então, a pergunta era: a interferência oclusal aumenta a atividade muscular e leva a DTM? Na verdade, essa pergunta aqui foi totalmente rejeitada. A interferência oclusal não aumenta a atividade oclusal. Na verdade, essa interferência nessas mulheres elas diminuem o número de atividades musculares. Então a gente causou uma interferência, isso diminuiu a atividade muscular. Não causou dor muscular, não causou dor de cabeça e não causou estresse aqui nessas mulheres. Isso foi explicado e discutido por dois principais mecanismos que eu quero explicar para vocês agora. Atenção, isso é super importante. Comportamento de proteção e a adaptação neuromuscular. Então é importante aqui. Vamos lá. O paciente teve uma interferência oclusal, uma restauração mais alta. Esses pacientes, na verdade, não aumentam a atividade muscular, diminui a atividade muscular. E a gente extrapola isso para outras coisas. Tudo que movimenta, tudo que altera a propriocepção, a percepção oclusal, pode levar a uma diminuição da atividade muscular. Então, quando eu coloco o aparelho, movimenta ali, muda a propriocepção e pode fazer diminuir a atividade muscular. Isso é um comportamento de proteção. Quando eu coloco uma placa oclusal, eu mudo a minha oclusão, eu crio um comportamento de proteção que diminui a atividade muscular. Beleza. Só que placa, ela é conservadora, é removível, não causa nenhum problema. Mas eu fazer um ajuste oclusal, eu fazer uma orto só por causa disso, é irreversível. Mas tudo bem, diminui a atividade muscular. Tinha uma explicação? Tem uma explicação. Só que o problema é o segundo mecanismo que acontece, que é de adaptação neuromuscular. Isso quer dizer o quê? Que depois de 15 dias, depois de um mês, o meu corpo, o meu cérebro se adapta a isso e volta a ter dor, por exemplo, volta a ter bruxismo, se for o caso. A atividade muscular volta ao normal. Então, se eu coloco um aparelho, o paciente vai botar aparelho, vai ficar ali aquele momento em que ele teve mudanças na oclusão, diminuiu a atividade muscular, tirei o aparelho, se eu não tratei a real causa dessa dor, desse bruxismo, depois de 15 dias, um mês, ele volta a ter dor. E ele vai te processar, ele vai te procurar. Como assim? Botei aparelho e a dor não melhorou? Porque tratamento ortodôntico não é para tratar dor. Ou pior ainda, ajusta a oclusão, melhorou, depois de 15 dias, um mês, volta com dor. Você vai ajustar de novo a oclusão? Nem pensar. Ajuste oclusal e tratamento ortodôntico não tem finalidade no tratamento da dor. Aqui. Tá? São excelentes, eu faço ajuste oclusal, mas para outras coisas, na prótese, na mastigação, na função, mas não na dor. Ok. Mas assim, e aí por que eu uso a placa? No mesmo princípio, porque a placa ela é removível, ela não tem um dano permanente como um ajuste oclusal ou um tratamento ortodôntico, mas a placa ela tem um efeito de diminuir a atividade muscular. Só que esse efeito, ele também vai ser passageiro, ele também vai durar 15 dias a um mês. E aí, essa adaptação, o que acontece? Depois de um mês eu preciso de outras coisas. E é por isso que a placa oclusal sozinha não resolve o meu paciente. Por isso que o meu paciente lá na faculdade, na graduação, o meu primeiro paciente 0, paciente 1, na verdade. Esse primeiro paciente não melhorou 100%, porque eu só fiz placa oclusal. Hoje eu entendo, eu tenho total clareza que eu errei, eu não sabia, eu não aprendi, que eu precisava fazer outros tratamentos. Agulhamento, termoterapia, medicação, crioterapia, laser, agulhamento com anestésico, TENS, acupuntura, auriculoterapia, aromaterapia, tantas técnicas que existem aí que eu negligenciei por não conhecer, não saber fazer. Técnicas físicas. Foi um erro, eu errei e tudo bem, mas hoje eu aprendi e eu espero que você não faça esse erro também. Só a placa oclusal não vai resolver. E eu não estou botando praga, é a realidade que não vai resolver. Você precisa de mais tratamentos, tá? Então a placa oclusal, ele não vai resolver 100% o seu paciente aqui. Mas ele vai ajudar, vai diminuir a atividade muscular.
Existe inclusive um protocolo que eu ensino para os meus alunos, que eu vou compartilhar com vocês, que vocês podem trocar essa placa oclusal a cada um mês. Então o paciente usa a superior, depois ele usa uma inferior, ou a cada um mês, o paciente é recorrente, ele vai reavaliar, você vai ajustar a placa, você vai mudar os contatos oclusais, e aí você vai mudando, trabalhando com essa propriocepção aí, e vai tentando potencializar o efeito de diminuir a atividade muscular, trabalhando com placas diferentes, com protocolos diferentes, com ajustes diferentes. Isso é ser dentista inteligente, é usar a evidência a nosso favor, potencializar isso, gente. E quem fala sobre isso não é só esse estudo, é um estudo só da Ambra Michelotti, não. Tem um amplo estudo de revisão do Frank Lubiso, Daniele Manfredini, de princípios do management, do tratamento do bruxismo, que fala que além de proteger as estruturas do dente, né, que a placa tem esse papel principal de proteção, tem o papel de percepção cognitiva, de estar percebendo que está sendo tratado, mas tem esse aumento dos impulsos periféricos, da propriocepção, efeito transitório, mas tem esse aumento da propriocepção que diminui aqui a atividade muscular, o número de atividade muscular. Mas assim, sobre o tema bruxismo, placa, ela não é miorrelaxante, porque ela não relaxa o músculo, ela diminui a atividade muscular. Isso não é relaxamento. Isso é diminuir a atividade muscular. O músculo ainda vai estar ativo, ele não vai estar relaxado, ainda vai estar ativo, mas ele vai diminuir a sua atividade. Por isso que a gente não usa esse termo, tá? Ele está um pouco desatualizado, né? Tá totalmente errado, mas está desatualizado, porque ele não vai relaxar o músculo, ele vai diminuir a atividade muscular. E essa diminuição ela é passageira também. Importante. Mas pessoal, antes da gente terminar, eu queria falar umas coisas para vocês aqui. Primeiro, eu queria mostrar isso aqui, uma outra oportunidade, se você ainda não está convencido que é uma oportunidade de trabalhar com dor e DTM, eu quero te mostrar histórias rapidinhas da Ellen e da Cris, que começaram a atender esses pacientes e não é por causa da dor, não é por causa de propósito de melhorar a odontologia, não é por causa de triplicar o seu faturamento, não é por causa de ganhar um brilho na odontologia, ter um propósito diferente, mas foi por outro motivo, que é esse aqui. Vou mostrar para vocês rapidinho. Pessoal, eu de casa de DTM no consultório, eu não sabia para onde ia, o que eu poderia fazer. Eu não tinha tanta segurança. E no consultório é diferente. No consultório é você e o paciente. E hoje eu me sinto mais segura para atender do que antes, do que quando eu tinha terminado a especialização. Além da DTM, eu tive um acidente nas mãos, e nas duas mãos de vez. E aí, eu até hoje sinto muita dor. Então, a DTM até nisso me ajuda, porque a gente não tem aquela rotina clínica pesada de protesista, endodontista, dentística, né? Um especialista em dentística. Então, isso também acabou me ajudando muito. Eu acho que me sinto muito mais seguro para diagnóstico, principalmente, assim, e para tratar o paciente, anamnese. Então, a DTM é uma área muito bonita e eu acho que ela compreende esse adaptou. Porque pega muitos pacientes, muitas áreas da odontologia. Todo mundo tem que saber, eu acho que qualquer especialidade usa DTM, gente. E uma das coisas que a gente fez na DTM foi pra velhice, sabia? Assim, que eu pensei, vai chegar uma hora que a gente vai ficar meio, né? Aí tortinha, aquela coisa, dormir. E a DTM você não precisa disso, você precisa da maturidade, do conhecimento que tem durante a vida inteira, né? De odontologia. Isso vai agregando cada vez mais, conhecendo os pacientes. E eu pensei nisso, uma das especialidades que eu pensei pra aposentadoria, vamos dizer assim, pra sua velhice, atender em DTM. Então, você não precisa viver só de DTM, você pode agregar isso ao seu consultório, pensando na sua velhice, na sua aposentadoria, porque não tem tanto desgaste de coluna, má postura. Você aprende técnicas que não precisa ficar horas na cadeira com o paciente. Você triplica o seu faturamento como o Vitor, você tem um propósito maior de vida, dá um brilho como a Rafa, a Isabel, você começa a ter segurança no tratamento, começa a se atualizar, como a Luciana Gonzalez começa a ministrar cursos, a Márcia, que está sempre atualizada, a Fabi. Então, você começa a ver nessa odontologia um alto valor. Você não encaminha mais os pacientes, você recebe encaminhamentos como o André, você começa a ver um brilho diferente e triplica seu faturamento como o Vitor, sem má postura, sem desgaste, sem gastar material, como a Ellen, como a Cris.
Isso é muito legal. Eu espero que aqui eu tenha te mostrado um pouco disso. Mas foi bastante tempo, mas ao mesmo tempo foi pouco. E se você percebeu, sentiu que precisa aprender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, é sobre isso que eu queria falar agora para a gente finalizar. Eu queria que a gente ficou umas 2 horas, 3 horas aqui juntos, mas eu queria ficar mais tempo, eu queria falar tanta coisa, eu queria te mostrar mais coisas. E se você, junto com todos esses 10, 11 alunos que eu mostrei para você agora, se sentiu algo que tocou em você, despertou uma vontade de saber mais, eu queria te apresentar a minha nova formação, que eu reestruturei totalmente esse ano e ela está especial. É a nossa formação Smart Dor, que é uma formação para dentistas inteligentes em DTMs, dores orofaciais, que envolve bruxismo, DTM muscular articular, cefaleias, neuropatias e comorbidades. São 6 formações voltadas para dentistas em uma formação só. Eu organizei com vídeo aulas, com explicando todos os tratamentos, com todos em detalhes, com todas as coisas, e ainda tem muita coisa nisso aí, nessa formação, que é tudo 100% online para você. Vou te mostrar o que é isso para você entender. Eu não quero que a gente fique junto só 2 horas. Quero que a gente fique junto 365 dias. E tudo que eu falei hoje é apenas 1% de todo o 100% que existe nesse universo que eu quero compartilhar contigo hoje. Se for o seu interesse, você vem com a gente. Se não for, não tem problema, a gente fica amigo, mas eu queria te mostrar o que tem aqui dentro e te mostrar a promoção que vai ter especial de lançamento aqui desse Smart Dor para você que está aqui comigo no treinamento Smart. Então, tudo que você precisa saber. Dentro do curso, você vai ter acesso imediato a 6 formações completas. Isso quer dizer o quê? Você se inscreveu, você já vai ter acesso a elas todas gravadas em alta qualidade, como você está vendo aqui, com o método ADOR aplicado na prática, sem enrolação, direto ao ponto, tá? É bastante informação, mas é direto ao ponto, para você não ficar ali, enrolando. Não vou enrolar ninguém aqui, eu vou direto ao ponto, nem quero, porque não tem obrigação de cumprir carga horária aqui, não. Então a gente vai ter uma formação específica em bruxismo, uma formação específica em placas oclusais, onde você vai aprender a fazer 5 placas oclusais diferentes, todas que eu acabei de mostrar. Uma formação em DTM muscular, uma formação em DTM articular, onde você vai aprender a diagnosticar e tratar aqueles 6 tipos diferentes de DTM articular que você viu aqui. Cefaleias, como diagnosticar, como tratar, cefaleias primárias, secundárias. Formação específica em neuropatias, vai aprender a tratar o caso aqui que eu mostrei da Adriana, das 7 perguntas da anamnese, como a gente trata, como a gente diagnostica. Só para vocês entenderem, cada formação tem módulos específicos. Então, o módulo de bruxismo, a gente vai aprender sobre bruxismo do sono, em vigília, a fisiopatologia, a polissonografia, os aparelhos portáteis, o bruxismo em vigília, a sua relação com a DTM, o bruxismo secundário, em crianças, como tratar, como controlar essas condições, né? Que agora aprendeu o que é controle. A toxina botulínica, quais são as novas tendências, como a gente controla, inclusive o bruxismo em vigília. São vários módulos. Na placa são 9 módulos. Então você vai aprender placa oclusal, os 5 tipos, anterior, de consultório, laboratório, reposicionadora, sobre aparelho, toda a parte de ajustes, toda a parte de dicas clínicas, as evidências científicas, as orientações que você tem que passar para o seu paciente. Na formação em DTM muscular, as evidências, o passo a passo de diagnóstico, o passo a passo de tratamento, qual é a melhor terapia para cada paciente baseado em evidências. Vai aprender a fazer agulhamento muscular, agulhamento com anestésico, medicina integrativa, acupuntura, aurículo, aroma. Nas DTMs articulares, você aprende os diferentes tipos, as inflamações, os deslocamentos, as luxações, os processos degenerativos, os exames de imagem, ressonância, tomografia. Aprende com o módulo 8 a leitura de uma ressonância ao vivo comigo, processos degenerativos, infiltrações,
injeções, como fazer, a viscosuplementação, como fazer, e o corticoide, o hialuronato, tudo bem detalhado. Nos módulos de cefaleias, você vai aprender fibromialgia, outras doenças, artrite reumatoide, síndromes, lúpus, cefaleia primária, cefaleia secundária, como ter segurança para tratar e diagnosticar. Vai aprender sobre zumbido também, como que a gente faz o zumbido que a gente trata, que resolve, como o André mostrou para vocês lá. Nas neuropatias tem vários módulos sobre mecanismos de dor, parestesia, pulpite, ferramentas de diagnóstico, testes anestésicos, testes de sensibilidade, neuralgia trigeminal, tratamentos periféricos com pomadas, com cremes, com infiltrações, com corticoide, tópico, com medicamento central, antidepressivos, anticonvulsivantes, quando usar, qual é o protocolo específico, casos clínicos comentados, toxina botulínica, se usa ou não usa, tudo completinho para vocês aqui. Essa formação, ela tem uma formação na Hotmart para dentistas inteligentes e é uma formação com nota máxima na Hotmart. Não existe outro curso com nota máxima na Hotmart. Pode pesquisar. 5 estrelas aqui, com 28 avaliações, tá? Antigamente esse curso tinha um outro nome, que era o aperfeiçoamento do DTM fácil. Eu mudei, eu estruturei, facilitei, cortei tudo que era desnecessário. E eu facilitei para vocês no Smart Door, tá? 28 avaliações, 5 estrelas aqui. E não quero ficar comentando tudo isso. Mas tem também, além das formações, você tem um e-book e a transcrição de todas as aulas. De tudo que é falado na aula está escrito em PDF. É uma forma diferente de estudar. Você vai ter diferentes visões de estudos. Não somente em aula, mas você tem o texto. Todos os materiais que eu uso, diário de dor, ficha clínica, a minha ficha clínica, as minhas orientações que eu passo para o paciente, eu passo isso para você também. A ficha com desenho, com esquemas, com horas da dor, tudo isso, esse material de apoio é passado para vocês também. Além disso, vocês têm alguns bônus de aceleração, como por exemplo, vocês vão receber logo que entrar um GPS de estudo. Por onde eu começo? O que eu começo? O que eu faço? Tem um GPS de estudo para você ali, ó, seguir passo a passo. Você começa nessa aula, depois nessa aula, para nunca ficar perdido. E vai no seu ritmo. Você tem um ano para acompanhar. Você vai no seu ritmo. Se quiser terminar tudo em um mês, você termina. Mas você tem um ano para continuar revendo e acompanhando, tá? Você tem o livro do curso, você tem o nosso livro específico aqui, cheio de imagem. Esse livro ele é um livro em PDF, obviamente, tá? Você vai receber os questionários em PDF, tudo, mas ele é todo colorido. A gente tem a versão impressa também, mas é tem um custo extra. Mas aqui você recebe o livro do curso em PDF com todas as imagens, todos os resumos, inclusive imagens como essa aqui, ó, que você mostra para o paciente, explica para o paciente. Isso é um bônus que eu vou dar para vocês aqui. O nosso mapa mental que vocês acabaram de ver, completo, detalhado, com diagnóstico e tratamento, também vai ser seu dentro da formação Smart. Os cards de diagnósticos também vão ser seu. Você vai baixar, você pode inclusive personalizar do seu jeito. Você pode imprimir em papel fotográfico, como eu imprimi aqui, para o seu consultório. São 40 cards de diagnósticos. Os cards de tratamento que estão aqui, ó, que são mais de 110 cards de tratamento, você vai ter todos eles aqui, DTM, bruxismo, DTM muscular, articular e bruxismo, você tem todos os cards específicos para baixar. Se quiser pode ficar no iPad, no computador, em versão PDF. Você tem também a pasta com artigo científico, todos os artigos que eu falo em aula, todos os artigos que eu leio, os mais atuais, vão lá numa pasta organizada por tópicos, DTM, muscular, articular, oclusão, postura, bruxismo, sono, neuropatias, tudo para vocês, que são esses bônus aqui. Além disso, você vai ter, não é só isso.
Tem muita coisa completa. Você vai ter 15 palestras com experts e especialistas falando sobre diferentes temas. Cada palestra tem 2 horas de duração, detalhando profundamente tudo que vocês precisam saber. Então tem palestra de odontologia do sono, palestra com o Fausto de aparelhos de apneias, palestra com a Aline de fluxo digital, palestra com o Fernando Trigueiro de como cobrar tratamento de dor, palestra com a Bianca sobre novas pesquisas em bruxismo em criança, palestra com a Cleide sobre fisioterapeuta ensinando exercícios físicos para dentistas, a Ângela, imagens da ATM, ressonância, tomografia, a toxina botulínica com a Mainara, anatomia, explicando como faz, mindfulness para dentista e mindfulness para pacientes com a Simone, como divulgar o seu consultório no Instagram, no Face, gestão de tráfego com o Gustavo, placas 3D com o André, aromaterapia, pesquisadora, doutora em aromaterapia, a Vanessa, protocolos de laser com a Luciana, e também protocolos de auriculoterapia com a Mônica aqui para vocês. A gente vai ter dentro do curso tudo gravado em consultório, vocês têm aqui todos os novos vídeos, medicamentos básicos e avançados, você vai aprender agulhamento muscular, laser para ATM, exercícios fisioterapêuticos, aromaterapia, pontos específicos de acupuntura para DTM, toxina botulínica, quando faz, quando não faz, 5 tipos de placas oclusais, os aparelhos para apneia e sono, como você aprendeu o aparelho do Fausto, o aparelho Ito, viscosuplementação da ATM, infiltrações na ATM, como por exemplo com corticoide, e vai aprender quando indicar ou não as cirurgias aqui. Você vai aprender módulos extras de como cobrar, porque você não é ensinado a cobrar tratamento de dor. Ninguém aprende, eu aprendi direito. Vou te ensinar para vocês aqui baseado em experiência clínica. Marketing de rede social, Canva, como usar para aprimorar, como criar post para divulgar seu paciente, como criar posts para captar mais pacientes, tá? Que mais? Além disso, você pode testar o curso por 15 dias. O curso ele tem um test drive, né? Por 15 dias você se inscreve, 15 dias você olha, não gostou? É só mandar um e-mail pra gente que a gente devolve 100% do seu valor investido. Não tem nenhum problema, a gente continua sendo amigo, porque eu sei que é muito bom, muito nível, e nunca a gente tem pedidos de reembolso, então eu fico bem tranquilo aqui. Dentro do curso você vai ter suporte de dúvidas dentro da plataforma. Ficou meio ruim a qualidade, né? Mas depois eu mando para vocês isso com qualidade. Então todas as suas dúvidas são respondidas por mim, professor André, por meio do nosso suporte exclusivo, tá? Não será um robô, não será ninguém, é eu mesmo que vou responder todos vocês dentro da nossa plataforma. E se vocês precisarem, eu não consegui acessar o curso direito, tenho dificuldade em tecnologia, não consigo entender onde está o material, vocês têm um suporte no WhatsApp para qualquer hora mandar um contato com a Karen, a nossa super assistente. Ela é formada em cursos online e ela vai ajudar vocês aqui para acessar de qualquer maneira. Não vai ter barreira nenhuma para vocês acessarem o curso online aqui sempre que vocês precisarem, tá bom? Vocês vão receber um certificado de 60 horas como esse aqui, você vai colocar o seu nome, você vai colocar na parede do seu consultório e vai ser algo bonito de ver. Olha esse comentário que bonito. Eu sempre disse que achava que não gostava da odonto porque não me encaixava, até conhecer a DTM. E essa semana ouvi de 2 pacientes que dá para ver claramente que eu amo a minha profissão. Quase chorei. Vocês vão ter as aulas já gravadas, de acesso imediato, e vocês vão ter essas aulas por 1 ano aqui, tá bom? Lembra sempre, por trás de cada bruxismo existe uma mente cansada e um coração sobrecarregado. A escuta também faz parte do tratamento. E você vai aprender a escutar dentro do Smart Door. Quanto que vai custar? Qual é o investimento desse Smart Door? Vamos ver um pouquinho só como que ele é por dentro. Não adianta você
investir num curso sem saber como é por dentro. Por isso que a gente te dá 15 dias de garantia, né, para você fazer o test drive, né? Como você vai comprar um carro sem fazer o test drive. Então você pode comprar o curso, tem 15 dias de garantia. Se não gostar, só pedir o dinheiro de volta, 100% do dinheiro volta nesses 15 dias aí. Mas eu quero mostrar por dentro do nosso carro, vamos fazer o test drive. Deixa eu mostrar um pouco dos vídeos que tem aqui no nosso Smart Door. É um vídeo de um minutinho, rapidinho, só para você entender o que tem por dentro dessa maravilha. Let's take this thing higher, higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places they never been. We go higher, no stop. Take it to the top, even when the ball drops. My man, we go higher. It's time to go higher. Let's take this thing higher. Higher than you ever been. No stop, stand tall like Everest. My man, we go. It's time to go. Let's take this thing. Woo! Let's take this thing higher. No stop, it's time to go. We going higher than this. My man, we keep running. Ain't no calling it quits. Look at the time and the risk. Ain't no time to coexist. I want more than what they offer. I'm pulling my fist. Out on my own, I do my own thing. Woo! Taking it higher than soul flame. Então, gente, é muito legal, muita coisa, né? Pensa quanto tudo isso que você vai ter na nossa plataforma, tipo igual essa aqui, Netflix, na vida. Acesso por um ano, com todos esses bônus. Pensa comigo quanto que você poderia investir nisso. Tudo isso acumulado, associado, só o mapa mental, quanto você já não investiria? Além de todos os anos, isso eu nem vou cobrar, né? Todos os anos de estudo que eu fiz para organizar tudo isso para vocês. Quanto você poderia investir num curso assim? 4 mil, 5 mil, um ano, quanto que daria a mensalidade? 400 reais a mensalidade? Mas vamos ver isso na real. Vocês vão ter, resumindo, formação completa em DTM muscular, formação completa em placas oclusais, formação completa em neuropatias, encefaleias, doenças associadas, DTM articular, bruxismo, 6 formações completas, e-book e transcrição de todas as aulas, ficha clínica, orientações, diário de dor, certificado de 60 horas, mapa mental, que isso é um mapa incrível, card de diagnósticos, mais de 40 tipos, card de tratamentos, mais de 110 tipos, pasta de artigos científicos, 15 palestras de aroma, placa, como cobrar, módulos de marketing e como cobrar. Suporte comigo. Nenhum curso dá suporte com o professor hoje, é só o curso gravado lá e se vira. Não tem suporte comigo lá. Isso acumulado, quanto que daria, hein? Quanto que daria normalmente mais de 20 mil reais, que sinceramente é o valor que eu gostaria de cobrar por tudo isso, que é mais conteúdo melhor do que uma especialização. Quanto que é uma né? Não posso dizer porque não é uma especialização, mas tem conteúdo melhor que muita especialização. Tem muitos alunos que já são especialistas que fazem o curso aqui. Fica tranquilo, você não vai investir tudo isso, tá bom? Hoje, o curso, com todos esses detalhes, com todas essas informações, com todos esses bônus daqui para todo mundo que se inscrever, ele tem esse valor, R$ 3.497 ou 12 vezes de 349, que é o valor real do curso, com todas essas possibilidades, todas essas informações. Mas calma, meu propósito aqui mudou. Eu quero que mais pessoas tenham acesso a esse curso e eu não quero mais desculpas para não entrar na formação. Então, quem participou do treinamento, e só para quem participou do treinamento, porque se você olhar depois, fora do treinamento, o valor vai estar esse aqui, 3.497. Para quem participou do treinamento, vocês vão ter um desconto de 50% de desconto. É o maior desconto que eu já fiz. É o valor mais baixo dessa formação, que é uma formação totalmente nova, diferente, adaptada, com conteúdos voltados específicos, sem enrolação. Ele vai estar com 50% de desconto, 1.797 ou 12 vezes de 185. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão, pode parcelar até no boleto de 185. Por quê? Porque é um pouquinho mais caro, porque tem um parcelamento, tem as taxas que nem são minhas, são do cartão, são da Hotmart, tá?
Gente, 185 por um ano, por tudo isso, por mapa mental, por suporte, por GPS, por card de diagnósticos, é muita coisa. 50%, o cupom de desconto já está aplicado, é treinamento Smart Door desconto. Se botar prof.deborporade.com/Smart Door desconto, você tem acesso a isso. Eu vou mandar para vocês agora no grupo do WhatsApp o link para se inscrever. E lembrando que vocês têm apenas até amanhã, domingo, para tomar a decisão da vida de vocês. Com esse valor, ele só se mantém, esse cupom, até domingo, até amanhã. Depois a gente não vai ter mais esse valor, tá? É uma promoção de inscrição, de curso novo, de visão nova, 1797, tá um valor muito baixo, 185, não paga nenhuma pizza por mês. Se você fizer um plano de tratamento cobrando R$2.000, em um ano inteiro, você já pagou o curso, ainda sobrou. Um só. Você só precisa de um paciente. Um paciente para pagar o curso. Tá bom? Ou então, você paga o primeiro mês, 185. 185 não é nada, né? Os outros meses, quem vai pagar é seu paciente, porque num mês ali você já aprendeu o suficiente para fazer uma placa melhor, um tratamento melhor, um agulhamento melhor, um laser melhor, e você cobra para o paciente isso. E aí o primeiro mês quem paga é você. Você paga 185. Não tem R$185, eu desisto da minha profissão. Dentista que não tem R$185, eu desisto. Você paga 185. Os outros meses, quem vai pagar é seu paciente. Por quê? Você, em um paciente ali, 185 por mês, você faz... 185 é uma anamnese de alto valor. Pronto. Fez uma anamnese de alto valor ali, com o paciente, cobrou sua consulta, que é um preço baixo ainda, porque tem alunos que cobram 400, 500, 600. Você já pagou. Que legal isso, né? Eu quero isso para você também. Esse é o valor. A gente vai mandar o link para você. A gente não aceita Pix. Anota esse valor. É esse o valor. A gente não aceita Pix. Eu vou te mostrar como é que ele é aqui. O nosso curso. A plataforma de pagamento é da Hotmart, tá? Hotmart, o link é da Hotmart. Então você vai ter lá o Smart Door bônus, você vai ter a formação em bruxismo, o mapa mental, card de diagnóstico, o livro digital, a ficha clínica, materiais de apoios, o e-book de transcrição de todos os módulos, o bônus com pasta online de artigos, o bônus com o GPS de estudo, o bônus 15 palestras extra com especialista e o bônus que é o curso de marketing digital, de como cobrar, Canva e captação. Esse valor, deixa eu mudar aqui, tá no valor aqui da Europa. 12 vezes de 185, né, tem uns centavos ali, ou 1797 à vista, que é o valor da Hotmart. Você coloca o seu e-mail, confirma o seu e-mail, o seu nome completo, o seu celular e o cupom já está aplicado. Treinamento Smart aqui, tá? Você pode pagar com cartão de crédito, com conta Hotmart, com boleto ou com PayPal. Você não pode pagar com Pix, tá bom? Quem faz Pix é quem faz golpe, que aplica golpe e aplica com Pix. Não aceitamos Pix, porque a gente não aceita golpes aqui no nosso produto. Esse é o valor, é esse o site que você vai comprar, esse é o site que a gente vai te mandar. Se você tiver dúvida, é só me mandar lá no meu Instagram ou na nossa equipe de suporte também, tá? E aí é só colocar o seu cartão ou o seu boleto em 12 vezes ou à vista, 1797 aqui, valor à vista, baratinho também. Você pode pagar à vista aí, não tem as taxas do cartão de parcelamento. Agora, pessoal, só para a gente revisar, você tem 3 opções. Quero te dar 3 opções. Primeira opção é: não quero trabalhar com isso, não gostei, não é isso que eu quero, não quero agregar no meu consultório, não quero aumentar mais meu faturamento. Então tudo bem, não precisa seguir nessa área. Obrigado por estar comigo aqui, espero que você tenha aprendido uma coisa diferente e já é o suficiente. Estou muito feliz que você esteja aqui. Tudo bem, mas existem ainda 2 outras opções. Qual é a segunda opção? Você ir sozinho, tentando estudar com o que aprende na internet, com algum vídeo aí ou vídeo outro, não ter uma organização de raciocínio clínico, ou fazer cursos aí bem mais caros, bem mais confusos, que te deixam mais perdido do que realmente entendem, que não se baseiam em pesquisa, que não se baseiam em evidências, né? É a sua opção.
Mas temos sempre a nossa terceira opção, que é a melhor opção, que é vir com a gente, com a nossa família. Porque nós somos uma família que se ajuda, uma família que estuda junto, que aprende, que é a família Smart. Nós somos uma família que está crescendo, Smart Door. Eu estou aqui para te apoiar, eu vou segurar na sua mão, eu vou te ajudar, eu vou responder todas as suas dúvidas que forem necessárias, até você sair sem nenhuma dúvida, com 100% de confiança para diagnosticar e tratar todos os seus pacientes de bruxismo, DTM, dor, cefaleias e neuropatias. Esse é o meu comprometimento com você, a partir de agora, dentro da formação Smart, com um desconto nunca feito antes. Eu nunca tive um curso com esse valor, que eu estou fazendo uma promoção gigantesca de lançamento para vocês, tá bom? Então, eu espero que seja você a terceira opção aqui para vir comigo um curso nesse valor. Não caia em outro valor, é esse valor, o nosso valor aplicado aqui com o curso da Hotmart. Para você sentir um gostinho do que é isso, eu recebo muitos comentários. E uns 3 aqui que me marcaram foram esse. Primeiro, o que eu escrevi sobre o entendimento da aula de ontem já ocupou 6 meses da aula de faculdade, porque também estudantes de graduação podem entrar no Smart Door. Está sendo de grande valor essas aulas. Ainda como estudante, muitas situações não aprendemos em aula e quero desde já agradecer por a oportunidade. E olha aqui, 5 estrelas. As aulas são muito completas e estão sempre sendo atualizadas, verdade? Nesse período de acesso. A didática é excelente, que mudou o meu conceito de curso online. Para ser sincero, nunca vi um curso tão detalhado e de excelente qualidade. Muito obrigado, Denis. E lembrando, se você não quiser testar, faz o test drive. 15 dias não for para você, você pede o valor. Na própria plataforma você pede o cancelamento, ou manda para a gente no WhatsApp, ou manda para a gente no e-mail que a gente cancela para você. Mas isso pode ser feito automaticamente por você lá, depois de 15 dias. Se não gostou, não tem problema, a gente segue sendo amigos e não vai mudar nada entre a gente, tá bom? O que eu quero aqui, pessoal, é que vocês comecem a enxergar uma odontologia diferente. Enxergar uma odontologia de alto valor, uma odontologia que transforma a vida do seu paciente e também a sua. Triplica seu faturamento, aumenta o brilho, aumenta a sua vontade de trabalhar e você agrega isso no seu consultório, isso que é o melhor. Uma odontologia de oceano azul, com muito paciente aí precisando de ajuda e poucos profissionais ainda capacitados. Mas você é um profissional capacitado e você está aqui comigo. Agora espero que você dê o próximo passo nesse Smart Door. As inscrições com desconto elas vão até amanhã, no domingo, mas eu acho que depois dessas aulas você já tomou o seu tempo. Agora é hoje e amanhã para organizar o pagamento, organizar as formas de pagamento. No grupo do treinamento Smart a gente vai mandar todos os links para se inscrever, todas as informações que você precisa lá e qualquer dúvida a gente também vai mandar o nosso telefone de suporte por lá. Qualquer coisa fale com a gente por lá. Eu agradeço a sua presença de coração. Muito obrigado por estar aqui. Eu espero que você esteja comigo no Smart Door, na formação inteligente em bruxismo, DTM, neuropatias. Se não for o seu momento, eu espero uma próxima vez, quem sabe. Mas eu espero que eu tenha feito você aprender uma coisa nova ou ter visto um paciente de uma maneira diferente. A partir de agora, você enxerga o paciente diferente. Por trás desse paciente com dor, existe um paciente que sofre, que não consegue comer, que tem dor de cabeça, que está em pânico, precisando de ajuda, precisando de alguém que lhe escute e que saiba fazer uma anamnese de alto valor, aplicar o seu conhecimento para ajudar esse ser humano. Seja útil e ajude o maior número de pacientes que precisem da sua ajuda. Com o seu conhecimento. Não é com uma técnica mirabolante, é com um conhecimento organizado de alto valor. Muito obrigado, muito obrigado a ter escutado aqui nessa minha Escola da Dor. Obrigado por sua presença no treinamento Smart. E eu te espero agora, quem sabe, dentro da nossa formação Smart Door. Um grande abraço para você e a gente se vê dentro do Smart Door. Um grande beijo. Até mais!
Obrigado por ter assistido o nosso treinamento até o final. Se você percebeu, as inscrições para o Smart Door estão abertas com 50% de desconto e eu te convido a fazer parte dessa comunidade de dentistas inteligentes que tratam a dor, o bruxismo, a DTM, as neuropatias com segurança, com evidência científica e com empatia. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Te vejo numa próxima aula do ATM Flix. Um grande abraço.